Então, gente, hoje nós vamos trabalhar a temática de solubilidade dos gases em líquidos, né? Em geral, os gases são pouco solúveis, né, em líquidos. Por exemplo, em 1 litro de água é possível apenas dissolver 19 ml, né, em condições ambientais. Ou seja, um atm de pressão e 25 graus Celsius. É muito pouco, né? 19 ml de ar é praticamente uma seringa daquelas pequenas, né? Mas conhece-se, né, e sabe-se que a solubilidade dos gases depende de 2 fatores. Deixa eu pegar aqui o apontador. Depende de 2 fatores, que seria a pressão e a temperatura, tá bem? Primeiro, vamos estudar aqui como é que a temperatura influencia a solubilidade dos gases. Se você observar aqui, nós temos 2 gases, o oxigênio e o nitrogênio, em vermelho e azul, respectivamente. Se você observar, há um decaimento, né, da solubilidade dos gases à medida que a temperatura aumenta, tá bem? Então, nós já podemos afirmar o seguinte, que a solubilidade S e a temperatura T são inversamente proporcionais. Quanto maior a solubilidade, menor a temperatura, tá bem? E quanto maior a temperatura, menor a solubilidade. Notamos aqui, que o oxigênio, né, vamos dizer aqui, estamos a 0 graus Celsius. Então é o início aqui, o oxigênio e também o nitrogênio, né? Então a solubilidade deles, pronto. Aqui vamos dizer que é 0,007 aqui, e aqui exatamente 0,003. Mas note, à medida que vamos aumentando a temperatura, vamos marcar aqui, 10 graus Celsius. Vocês notam aqui, né, a solubilidade do oxigênio já diminuiu, tá bem? Bem como a solubilidade do nitrogênio. Mesma coisa a gente pode observar para esses outros pontos aqui, 20 graus, 30 graus, né? Você vê, vai diminuindo a solubilidade do oxigênio. A do nitrogênio diminui, mas não tanto. Então o nitrogênio é um gás que não é tão afetado, né, pela temperatura. Sua solubilidade não é tão afetada pelo aumento de temperatura, tá bem? Então isso daí é uma observação que do nosso dia a dia também. Vocês vão ver em exemplo. Também, veja, é um problema ambiental a temperatura dos lagos, rios, né, e mares também. Por quê? Veja, vocês sabem que a maioria dos animais aquáticos, principalmente peixes, que eu acredito que eu sei um pouquinho de biologia nesse caso, os peixes, eles costumam respirar oxigênio, mas não o oxigênio disponível na atmosfera, né, e sim o oxigênio dissolvido, né, e na água, né. Então veja só que coisa interessante. Se você aumentar a temperatura, né, vamos pegar um exemplo aqui, um rio. Se você aumentar a temperatura de um rio, o que é que pode ocorrer ali? Primeiro, a gente já sabe que aumentou a temperatura, a solubilidade do gás que está ali dissolvido, né, na água, o oxigênio vai diminuir. Ou seja, o oxigênio vai escapar, né, totalmente ali da água. Então o peixe vai sentir uma maior dificuldade em aproveitar aquele oxigênio disponível na água, né, daquele rio. E isso é comprovado. Por quê? Algumas espécies, né, de peixes, né, como a truta, a perca, a carpa e o bagre, elas são muito sensíveis a temperaturas, né, a mudanças de temperatura. Por exemplo, a truta, ela consegue resistir até uma temperatura de 15 graus, ou seja, a água não pode ser muito fria. Então o que é que ocorre? De forma natural, você só consegue, enquanto a truta
em águas frias, ou seja, em países frios. Já a perca, né, eu não sei se a perca é uma espécie, né, nativa aqui do Brasil, mas a carpa e o bagre, principalmente o bagre, né, o bagre consegue sobreviver a temperaturas de 34 graus. E uma água a 34 graus é uma água que já começa a ficar um pouquinho quente, hein, para um peixe. Só um exemplo, você que com mais frequência, nós que moramos aqui no litoral, a temperatura aqui do Nordeste, né, o litoral do Nordeste, as águas dos mares, está em torno aí de 25 graus, e já os turistas, né, que vêm de países frios já consideram que os mares aqui do Nordeste, o Oceano Atlântico aqui, são águas quentes, são águas muito boas de tomar banho e fazer turismo, né, nas mesmas. Então veja, é um problema ambiental, porque algumas indústrias, elas, principalmente aqui no Nordeste, no litoral, indústria de cana-de-açúcar e indústrias sucalcooleiras que produzem álcool, indústria de refrigerante, cerveja, elas aproveitam, utilizam muita água, né, para produzir seus produtos. Porém, o que é que ocorre? Muitas vezes essa água que elas utilizam, elas não precisam mais, né? Fez a cerveja lá, sobrou um pouco de água, então só que essa água está a uma temperatura, vamos dizer, de 40 graus Celsius. Aí você pega e vou abrir aqui 20 mil litros de água e jogar diretamente no rio Capibaribe, por exemplo. Vamos regionalizar aqui. Pode ocorrer o seguinte: quando você jogar essa água quente no rio, os peixes começam a morrer. Por quê? Os peixes respiram oxigênio. Você jogou uma água 40 graus Celsius, então a solubilidade do gás oxigênio depende muito do que? Da temperatura. Quanto menor a solubilidade, maior a temperatura, não é isso? Então, as indústrias hoje em dia, elas são muito bem fiscalizadas, né? Acredito eu, nessa questão de temperatura de águas industriais, né? Para não ocorrer desastres ambientais. Aí veja, outra variável que influencia bastante a solubilidade dos gases é a pressão. Então aqui nós temos também um gráfico de pressão em função, um gráfico de solubilidade, desculpa, um gráfico de solubilidade. Essa solubilidade foi recolhida a 25 graus Celsius em função de quê? Da pressão. Então veja, à medida que eu aumento, né? Então à medida que eu aumento a pressão, eu saio de uma pressão de 1 até uma pressão de 6, o que é que ocorre com a solubilidade? Ela vai aumentando, né? E novamente, esses dois gases, o oxigênio, ele, assim, em termos, né, observacionais, o oxigênio, ele é mais solúvel em altas pressões, tá bem? Então isso tem aplicações no entendimento de alguns fenômenos que ocorrem, né? Por exemplo, vamos logo para o refrigerante, que é o que vocês mais veem, né? Tem aquele experimento, né, do refrigerante com Mentos. Mas veja, esses refrigerantes aqui, quando eles estão, né, super gelados, né? Estão gelados, então a temperatura é baixa, né? Se você abrir a tampa do refrigerante aqui, né, e abrir totalmente, o que é que ocorre geralmente? O refrigerante está frio, tá bem? Só que aqui dentro a temperatura, a pressão é grande. Eu não sei se vocês sabem como é que se faz o refrigerante, vamos dizer assim, de forma geral. Vamos pegar um exemplo aqui, a Fanta, essa marca bem conhecida. Pega o suco de laranja com corante, açúcar, aí bota conservante, bem, faz aquela mistura. No final, essa mistura aqui é adicionado um gás chamado o que? CO2. Isso mesmo, o gás CO2, que é o dióxido
de carbono é adicionado. Como é adicionado? Através de mangueiras. Você injeta o CO2 aqui. Então, você injeta, né? Então a água vai se misturar ao gás, né? Então vai ficar ali. Aí pressuriza, fecha a garrafa, pronto, tá feito o refrigerante. Aí você diminui a temperatura. Só que ali dentro da garrafa a pressão não é igual à pressão do meio ambiente, né? Aqui, ambiental, nós estamos a uma pressão de 1 atm, né? A nível do mar. Então, o CO2 ele tem uma solubilidade. Vamos dizer aqui, ó, a 1 atm, essa pressão que nós estamos sentindo aqui. Vamos dizer que ele tem uma solubilidade de 1. Só que aqui dentro da garrafa de refrigerante você tem uma pressão, ó, de 4 atm. É uma pressão já grande, hein? Onde o CO2 está submetido. O que é que a observação aqui diz? Quanto sobre pressão, sobre solubilidade e pressão, quanto maior a pressão, é isso, maior a solubilidade, não é isso? Então é uma observação empírica. Quanto menor a solubilidade, menor a pressão. Então, ó, você vamos dizer aqui que seja 4 a pressão, né? A solubilidade do gás oxigênio dentro da garrafa de refrigerante. O que é que ocorre? Quando você retira a tampa da garrafa, você tá o que? Diminuindo o que? Ó, você saindo uma pressão de 4 atm indo para uma pressão de 1 atm. Então você está diminuindo a pressão. O que é que você, ó, vamos lá, solubilidade e pressão. Se eu estou diminuindo a pressão, o que é que vai ocorrer com a solubilidade do gás dióxido de carbono? Vai diminuir também, né? Aí é que você observa, né? Muitas vezes a gente abre bem rápido, né? A garrafa de refrigerante. O que é que ocorre? O refrigerante meio que se esparrama todinho, né? Por quê? O gás CO2, como você abriu a garrafa, diminuiu a pressão, diminuiu a solubilidade. Então a tendência é ele escapar da garrafa de refrigerante, né? Ou seja, do líquido aqui, ele escapa totalmente. Então isso é uma observação bastante interessante em termos assim de refrigerante, tá bem? Aí veja, também essa aqui é um problema que geralmente quem enfrenta são mergulhadores. Vou dar 2 exemplos aqui. Deixa eu apagar essas aqui. Pronto. Veja, mergulhadores, até onde eu sei, né? A cada 10 metros, vamos dizer aqui é a lâmina de água, a superfície da água. Então, a cada 10 metros que você desce, você vai sentir, né, 1 atm, né, de pressão em cima de você. Então, ó, se eu descer 40 metros, né, eu vou ter uma pressão de 4 atm, né, uma pressão muito grande. Eu nunca mergulhei não, mas mergulhei vamos dizer, uma profundidade dessa. Mas alguém já foi para uma piscina funda, né? Experimenta mergulhar, você já sente uma pressão nos seus ouvidos, né? Imagina uma pressão de 4 atm. E uma piscina funda para mim já é a partir de 5 metros, né? E olha, 40 metros. Aí veja o que é que ocorre com os mergulhadores. Um mergulhador profissional, ele sabe que a solubilidade, né? A solubilidade depende da pressão. Ou seja, quanto maior a solubilidade, maior a pressão. Quanto menor a solubilidade, menor a pressão. Tá bem? Então ele sabe dessa influência da pressão sobre a solubilidade dos gases. Nosso corpo, nosso sangue, né? Sangue, ele possui o que? Oxigênio, gente. Lógico, o gás é oxigênio, o sangue.
sangue humano e a maioria dos sangues de animais, né, possui o oxigênio dissolvido. Mas imagina, aí veja, você está aqui, o seu sangue está submetido a uma pressão atmosférica ambiental, né, que é de 1 atm. O que é que ocorre? Você vai para uma pressão, né, maior, não é isso? Se você vai para uma pressão maior, a solubilidade tende a aumentar, não é isso? Como a gente viu aqui, ó, tende a aumentar. O mergulhador profissional, ele usa esses tubos aqui, ó. É uma mistura de gases que eles fazem, de oxigênio e nitrogênio. Todo mergulho ele tem que ser planejado, altamente planejado, para não causar mortes. Isso mesmo, um mergulho mal planejado pode causar mortes. Então o mergulhador, ele sabe, por exemplo, vamos mergulhar hoje a 40 metros de profundidade. Então ele sabe fazer uma mistura entre o gás oxigênio e o nitrogênio para respirar lá embaixo de forma correta. Por quê? Se ele fizer uma mistura não de acordo com a profundidade, ele pode se deparar com essa lei aqui, ó, onde ele pode diminuir a solubilidade do oxigênio no seu sangue em função, né, da maior ou menor pressão que ele esteja submetido, tá bem? Esse é um efeito interessante, tá bem? Aí veja, você mergulhou a 40 metros de profundidade, você não vai poder subir também de forma abrupta. Por quê? Ó, você está submetido a uma pressão, né, de 4 atm em 40 metros de profundidade. Tá lá, passou, vamos dizer, 20 minutos lá. Aí agora deseja voltar, né? Você tem que subir de forma gradativa. Por quê? Você está aumentando ou você está diminuindo a pressão? Você está diminuindo a pressão. Se eu estou diminuindo a pressão, a solubilidade do oxigênio tende a diminuir. Aí o que é que pode ocorrer se você subir de forma abrupta, né? Ou seja, de todo jeito, rápido, né? De forma rápida, o oxigênio que está dissolvido no seu sangue, ele pode se tornar pouco solúvel no seu sangue. Aí qual a tendência do oxigênio? Formar bolhas dentro do seu sangue, porque ele está tentando escapar, né? Feito o refrigerante, a mesma coisa do refrigerante. Vai ser um efeito bem parecido com o refrigerante. Então o mergulhador, sabendo disso, ele o mergulhador profissional, né, ele sobe de uma maneira gradativa e aos poucos. Só que os mergulhadores, vou dar um exemplo aqui, não profissionais, aqui no nosso litoral do Nordeste tem a pesca da lagosta, né, todo ano. O IBAMA libera de forma que não cause um grande impacto, né, para a reprodução das lagostas. O IBAMA libera, o IBAMA é um órgão ambiental que regulamenta isso, libera a pesca da lagosta. Só que muitos pescadores não utilizam esse equipamento de gases. Eles também não fazem medição, né? Porque isso aqui, ó, é um relógio que mede a profundidade. Eles simplesmente pegam uma mangueira, engatam num compressor de ar, num barco, e descem atrás de lagosta. E vão descendo, não querem nem saber. Aí alguns vai ocorrer o seguinte: o oxigênio vai se tornar pouco solúvel na volta, né? Aí tem uma doença, né? Uma situação, né, que você vai se encontrar, que se chama a pulga de pescador, que é o seguinte: o oxigênio se tornou um pouco solúvel, vai formar bolhas, né, no sangue. Você vai sentir uma coceira no seu corpo todinho. Também, isso é um dos efeitos menos assim, menos graves, né? Mas tem, por exemplo, formou bolha dentro do seu sangue. Essa bolha, ela, por exemplo, pode ir para o seu cérebro, pode causar confusão, falta de ar, você pode desmaiar dentro da água.
ficar inconsciente. Então o seu corpo vai engolir água, né? Isso. E você pode se afogar. E também pode ocorrer o seguinte: o oxigênio forma bolhas tão assim grandes, pode ir para o seu cérebro, causando aneurisma, né? Um aneurisma, né? Cerebral. Então você pode morrer. Então aqui no Nordeste já se registrou vários casos, né, de mergulhadores não profissionais, né, que estão em busca da lagosta para o seu sustento, mas que não tomam o devido cuidado. Então essa é uma aplicação assim, uma explicação, né, dessa temática bem interessante. Então depois eu vou passar um vídeo para vocês sobre a solubilidade dos gases em líquidos, hein? Então, sabendo disso, né, a lei de Henry, ela que é uma lei que eu vou mostrar agora. Então, veja, o Henry, ele foi o companheiro de John Dalton. Ele estudou a influência da pressão, né, sobre a solubilidade dos gases. Então ele conseguiu desenvolver uma equação matemática onde você media a solubilidade de um gás em função, né, da sua pressão. Esse K aqui é a constante, né, de Henry. Ela tem essa unidade aqui, ó, o quilopascal, né, por quilograma por mol. E ela depende, né, dos gases. O dióxido de carbono tem esse valor, o hidrogênio esse outro, e assim sucessivamente, o nitrogênio e oxigênio. Tá bem? Essa lei surgiu ali por volta de 1802. É interessante porque o Dalton, aquele dos modelos atômicos, né, ele era um químico atmosférico, então ele estudava os gases com bastante afinco. Então o Henry era seu amigo, também se interessou e descobriu essa relação entre pressão e solubilidade. Tá bem? Então é o que eu tinha para mostrar a vocês hoje, né? E próxima aula eu vou passar vamos resolver questões sobre essa temática da solubilidade dos gases, tá bem? E é isso.